Introdução ao comportamento e à cultura organizacional. Cultura organizacional. Olá, sejam bem-vindos a esta aula sobre cultura organizacional. Faremos aqui uma introdução a um tema que é de extrema importância, mas é muito complexo. Então, ainda falaremos sobre ele lá na frente para conseguirmos aprofundar um pouquinho mais o que é esta cultura e o quanto ela influencia no todo do nosso comportamento organizacional. Conforme vocês podem ver, nós temos aí um funil que traz com ele contexto social, crenças e valores, características regionais e clima, que dentro deste funil farão com que lá no final tenhamos a cultura organizacional. Quando nós falamos em contexto social, nós temos que imaginar o seguinte: para cada sociedade nós temos aspectos importantes e que remetem a uma estrutura, a uma forma de ser e agir que fazem com que a cultura organizacional seja diretamente afetada. Nós podemos exemplificar isso dentro do nosso país, que é um país muito grande e que tem inúmeras sociedades, inúmeras culturas dentro do mesmo país. E se nós analisarmos o contexto social dentro da região sul, da região sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, nós já vamos identificar características bem diferentes. Se nós imaginarmos que dentro da região sul, por exemplo, nós temos um pouco mais de tradição, um pouco mais de contexto familiar que ainda é presente nas empresas, na região sudeste já temos um nível industrial, um nível de velocidade, de rapidez, que às vezes acaba sendo um pouco diferente do nosso nível social aqui, certo? Eu não estou dizendo nível, no caso nível mais alto ou nível mais baixo. Eu estou dizendo do nível, no nível de diferenciação. Existem diferenças. Quando você vai para uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, a velocidade das pessoas, o ritmo das pessoas é diferente e isso tem relação com a forma como até o trânsito funciona, como as pessoas têm as suas dinâmicas porque tem grandes distâncias a percorrer, porque tem um nível de exigência diferente de vida do que nós, por exemplo, temos aqui. E se nós compararmos com pessoas do interior, nós também perceberemos que nas cidades do interior existe uma dinâmica social diferente, muito mais próxima, e que faz com que as pessoas também ajam e reajam diferente. Então, dentro desse contexto, é muito comum nós identificarmos na cultura organizacional a interferência desse contexto social. Crenças e valores. Nós temos lá muitas pessoas que as suas crenças, o que eu quero dizer como crença? São as suas afirmações, aquilo que é o certo, aquilo que é o que eu acredito, certo? Valores é aquilo que nós aprendemos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos familiares de um modo geral, mas também com o nosso sistema educacional que está todo atrelado à nossa dinâmica, à nossa vida. Quando a gente fala de crenças e de valores, nós estamos dizendo basicamente que isso está inserido no todo e que isso, de alguma forma, quem vai começar uma empresa, ela vem com as suas crenças e seus valores já internalizados. E, de alguma forma, ela vai passar essas crenças e esses valores para a empresa que ela vai constituir. Toda empresa hoje que é muito grande, de um modo geral, ela nasceu a partir de uma pessoa ou de duas pessoas. Os seus fundadores são as pessoas que trouxeram as suas crenças, trouxeram os seus valores, instalaram aquela empresa dentro de um contexto social. Entrou no funil. Junto com isso, vieram as características regionais, as características de clima. Então, o que nós estamos dizendo? Que uma região onde o frio é mais intenso,
o comportamento das pessoas é diferente. Se nós, por exemplo, vamos até, de novo, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos, mesmo entre essas duas cidades, diferenças bem interessantes, porque no caso de São Paulo, nós temos ali pessoas que são mais de prédio, pessoas que são mais de condomínios, uma estrutura um pouco mais formalizada, as pessoas mais sérias, mais formais. E se você chegar no Rio de Janeiro, você vai ver as pessoas com uma dinâmica até de vestimenta diferente do que de São Paulo, porque nós temos praia, porque nós temos um tipo de comportamento social que interfere nessa questão. Então, vocês estão vendo como que essas três situações, elas se interrelacionam. E quando elas chegam nesse funil, elas representam no final essa cultura organizacional. Claro que para isso nós precisamos entender contexto a contexto. Por isso que muitas vezes, para se entender uma organização, a gente precisa entender como ela foi criada, como que as pessoas foram envolvidas no seu processo de criação e como que as pessoas foram gradativamente incorporando, modificando e maximizando essa cultura organizacional. Então, isso é bem importante para que nós possamos entender um cenário complexo, aonde ali, como vocês podem verificar, nós temos as empresas multinacionais hoje pulverizadas no mundo inteiro, em diferentes regiões, em diferentes países. Isso requer, da nossa percepção, uma análise muito importante. Por quê? Porque nem sempre essa parceria ela é fácil e ela gera bons resultados. Se lembrem da explicação que eu fiz ali sobre o funil. Imaginem que uma empresa, que é uma empresa extremamente regrada, que exige horário, que exige formalidade, ela é multinacional e ela vem escolher uma cidade para ela fazer a sua filial aqui dentro do nosso país, dentro do Brasil. Imaginem que ela vai escolher qual cidade a partir do seu conceito e a partir dessa questão da formalidade, por exemplo. Se ela for para o Rio de Janeiro, se ela for para uma cidade um pouco mais praiana, com mais calor e aonde a informalidade prevalece, ela vai ter uma dificuldade maior de ajuste. Então, por isso que a gente diz que nem sempre é tão fácil assim. E é por isso também que vocês vão ver a seguir que existem fatores que interferem nessa relação para que ela se torne bem-sucedida. Um deles, como eu falei, foi essa questão de escolher o lugar de acordo com o clima, de acordo com a questão da sociedade, como ela funciona, a questão de valores que são valores predominantes. Um bom exemplo é uma empresa, vamos pensar assim, uma empresa alemã que tem as suas características de valores, de disciplina, de tradição. Muitas vezes ela acaba preferindo dentro do Brasil alguma cidade mais da região sul. Por quê? Porque existem mais famílias alemãs, mais famílias com aqueles valores e que vão entender melhor essa dinâmica da própria organização. Por isso que nós falamos que nem sempre a cultura brasileira ela é tão simples assim para adaptações de empresas multinacionais. E pode trazer bastante desafios em relação às características que podem ser aí características que exijam da nossa cultura brasileira algo que nós não temos. Vamos pensar assim, naturalmente a gente sempre diz assim, o brasileiro ele não é muito de planejamento, o brasileiro ele é mais imediatista, de curto prazo e ele é mais de apagar incêndio. Uma organização que venha com todo um processo sistematizado para planejar, para direcionar, para fazer toda uma sistematização, uma orientação estratégica de longo prazo, talvez no Brasil tenha um pouco mais de dificuldade. Em contrapartida, a gente sempre diz, o brasileiro é criativo. Então, se você tem uma empresa muito criativa,
e isso também cabe para a tecnologia. Por que muitas empresas multinacionais escolhem a Índia, por exemplo, como uma sociedade que é boa para a tecnologia? Muitas vezes é em função disso. É o tipo de criatividade, é o tipo de solução, é o tipo de situação que envolve aquela exigência social e que faz com que o superado, aquilo que seja o desafio, vai lá, faz acontecer, é natural daquela própria cultura. Por isso que a gente tem que aí ver essas particularidades e ver, no caso da cultura brasileira em específico, por que ela é tão desafiadora para nós. Até pelo que eu falei, somos gigantes e temos várias culturas dentro do nosso Brasil. Então, as características culturais, elas interferem diretamente na prática de gestão de pessoas. Imaginem vocês que nós temos aí, como eu falei, um exemplo da empresa alemã, o quanto essa empresa exige de disciplina e, às vezes, até mesmo ela pode ter a questão de horários um pouco mais rígida. Será que ela vai permitir um home office? Será que ela vai permitir um nível de flexibilização? A gente não sabe. As culturas organizacionais, elas vão dizer se precisa bater ponto, se não precisa bater. Se pode trabalhar em casa, se pode fazer reunião virtual, se existe mais ou menos facilidade dentro desse processo do todo de fazer, de repente, aí flexibilizações, até mesmo de transição de carreira, de mudar de postos de trabalho, de fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, ou de seguir o mesmo princípio de carreira formatada, mais hierarquizada. Então vejam como que é esse cenário rico de possibilidades. Por isso que nós temos que absorver a gestão de pessoas a partir da cultura, porque geralmente é assim que as empresas tomam algumas decisões bem importantes. Nós temos que considerar diversidade, pluralidade e informalidade. A diversidade, imaginem o seguinte, que hoje é muito importante que nós possamos ter, às vezes, pessoas que tenham características diferentes. Até podemos considerar gênero uma situação bem comum, como já foi falado. Assim também como podemos considerar faixa etária diferente, que pode ser enriquecedor para um processo. Mas imaginem o seguinte, se eu tenho um processo de trabalho, como o setor automotivo, que ele é bem sistematizado e ele exige algumas características importantes, como atenção concentrada, foco, uma pessoa que seja um pouco mais introspectiva, um pouco mais detalhista. Imaginem que talvez nesse setor automotivo eu não possa ter esse nível de diversidade. Talvez eu tenha que realmente ir atrás de pessoas que possam fazer esse processo a contento e que não tenham essas questões aí que possam desfavorecer o resultado final. Então, a diversidade, ela precisa ser analisada dentro da cultura. Em alguns ambientes, ela pode ser mais diversa, em outros, menos diversa. A pluralidade. Quando eu estou falando em pluralidade, eu estou falando em algo parecido com a diversidade, mas eu estou falando de um ambiente plural no sentido muito é aceito, mesmo que seja diferente, mesmo que traga algo totalmente inesperado, algo inovador, algo que me faça rever meu conceito. As coisas são mais dinâmicas, as coisas são mais, como é que a gente pode dizer assim, gerando um pouco mais de incômodo. As pessoas não ficam tanto na zona de conforto, tão acomodadas. Mas nós temos alguns trabalhos onde a pluralidade ela não tem muito espaço. Vamos pensar, uma área financeira plural é uma coisa que já é mais difícil. Um banco dentro do seu trabalho, da sua dinâmica, ele ter muita pluralidade já é um pouco mais difícil.
Por isso que nós temos alguns tipos de organização que têm alguns limites com relação a essa questão da pluralidade. Embora a gente hoje faça muito esse enriquecimento de conteúdo, faça todo mundo repensar seus próprios conceitos, mas tudo tem um certo limite, uma certa dose que é mais ou menos aceita dentro da organização. E nós temos a informalidade, que foi o exemplo que eu já citei para vocês, de ambientes onde nós temos pessoas que são mais ou menos carregadas aí de formalização. Imaginem que, como eu já citei, praias ou ambientes de empresas que ficam no interior, é muito comum a gente ver que as pessoas das empresas, elas interagem mais no final de semana, elas têm uma vida social que extrapolam a vida interna da organização. As pessoas, às vezes, podem ser até pessoas da própria família que trabalham na mesma organização, e isso não é um problema. Tem empresas já em contrapartida que têm políticas onde elas discriminam pessoas da mesma família não podem trabalhar naquela empresa. Por que eu uso o termo discriminar? Porque significa que para aquela empresa esse tipo de política é proibido. Por isso que nós temos que considerar aí questões que podem reger as diferenças organizacionais e que interferem na cultura. Por isso que nós dizemos que essas três questões, elas impactam diretamente no ambiente corporativo, nos relacionamentos em geral, como eu falei, que podem ser mais próximos ou menos próximos, e nós também temos impactos aí na atração e retenção de pessoas. Por quê? Porque nós fazemos com que, no processo de seleção, eu escolha exatamente qual é o nível de diversidade, o nível de pluralidade, o nível de informalidade que eu quero para uma determinada organização, para um determinado setor e que vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Atrair e reter pessoas é um grande diferencial e por isso que nós dizemos que nós temos que cuidar tanto com o estudo da cultura organizacional. Porque se simplesmente a gente faz as coisas só de uma forma superficial e a gente não considera esses elementos para análise, a gente pode trazer as pessoas erradas. E trazer as pessoas erradas significa impacto lá nos nossos resultados organizacionais. E isso é uma coisa que a gente quer sempre que seja favorável. Concluindo, nós entendemos um pouquinho mais sobre o conceito de cultura organizacional, ainda um conceito inicial, como eu falei, nós teremos muita coisa a ser aprofundada ainda. Aspectos da cultura em empresas multinacionais, que nós vimos aí que tem questões bem importantes para serem avaliadas e que nem sempre isso funciona a contento. Então, tem que saber planejar, tem que saber olhar direitinho aí o que está envolvido. Ponderações sobre a cultura brasileira, que a gente falou um pouquinho aí sobre a grande diversidade que nós temos no nosso país e como que existem culturas diferentes e por isso as empresas acabam também se comportando de forma diferente para cada cultura. E o impacto da cultura nas práticas de gestão de pessoas, que, como vimos, é tão relevante para atrair e reter as pessoas da forma correta e fazer com que nós tenhamos os melhores resultados possíveis. Bons estudos, pessoal!